E aí pessoal, tudo bem? Sou Leonardo, bem-vindo de novo à nossa próxima aula do curso de Laboratório de Introdução à Ciência da Computação 1. Como a gente terminou a aula passada com um exemplo bem simples, de como começar a programar em C, eu comentei, hoje a gente vai ver um pouco mais, principalmente dos dados, de C, como a gente manipula dados, o que são variáveis, como funciona a memória de um programa em C, obviamente com esse ponto de vista mais prático, já que é uma disciplina de laboratório, como se fosse uma revisão assim, do conteúdo teórico, ou para quem está vendo isso daqui direto, é mais uma entrada bem prática no mundo da computação. Então, o que é muito importante a gente saber de dados em C é que ele possui 4 tipos de dados principais: o char, o int, o float e o double. Cada um deles é capaz de armazenar dados diferentes, eles têm tamanhos diferentes, a gente vai entender isso, mas eles ocupam bits diferentes, eles precisam de um tamanho de bits diferente na memória, para você guardar esse valor, e ele tem um intervalo diferente dos números que ele armazena. A gente vai ver isso direito, mas, por exemplo, um inteiro pode armazenar de menos 30 e tantos mil até mais 30 e tantos mil, o número seria menos 30 e tantos mil, mais 30 e tantos mil, por exemplo, E existem palavras-chave também, além dessas palavras-chave aqui que indicam qual variável é qual, que elas modificam o tamanho dos dados e até mesmo o intervalo. Então a gente vai ver um pouco melhor, mas tem a signed, a unsigned, a short, a long. A gente vai entender melhor o que é cada uma delas. Primeiro de tudo, o char. O que é? Ele é um caractere. Ele vai armazenar um caracterzinho, um só, e ele quer 1 byte em praticamente todos os compiladores. Então, o que é 1 byte? São 8 bits. Lembrando que bit é o 0 ou 1, o binário, é aquela ideia de o que a gente vê na computação, 0, 1, 0, 1, 0, 1, é o que o computador entende. Se o circuito está ligado, está desligado. E 1 byte é como a gente chama 8 bits. Então, o byte é como se fosse, na maioria dos casos, a unidade primária de qualquer tipo de dado que você usar no computador. É sempre múltiplos de 1 byte. A gente sempre pensa baseado em bytes, beleza? Então o char é isso, é 1 byte, ele armazena um caractere como se fosse uma letra, um A, B, C, D, E, alguma coisa assim. Aí a gente tem o int, que ele armazena um inteiro, um número inteiro, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 10, como a gente viu lá na matemática do ensino médio, Ele precisa de 4 bytes, então você precisa de 4 vezes 8 bits, ou seja, 32 bits para armazenar ele. É um número um pouco maior porque a gente vai ver que ele armazena um tanto muito maior de números possíveis. Aí tem o float. A ideia do float é que ele armazena números decimais, frações, números quebrados. Então, 17.23, por exemplo, o float armazena. A gente chama que ele tem precisão única. A gente vai entender um pouco melhor. É algo que assim tem bastante teoria matemática por trás. A gente não vai passar por isso. Mas a ideia de precisão única é que a precisão dele, então, o quanto que ele consegue acertar na casa decimal. Porque lembrando, é infinito, Então, a gente pode falar que tem o número 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Tipo, infinitas casas decimais ali, E infinito, e obviamente a gente não consegue representar o infinito com um objeto físico, É o seu computador. O seu computador tem um tanto limitado de memória, e a gente também não tem, na maioria das vezes, necessidade de um número desse. Existem abordagens em computação que a gente consegue representar números bem maiores, não vem ao caso. Mas, então o que acontece, Os floats, para a gente representar esses números quebrados, a gente precisa de algumas notações matemáticas, algumas fórmulas para que isso seja possível. Para vocês que estão programando assim diretamente, isso não tem tanta importância saber como. Eu trouxe aqui mais a título de curiosidade, a não ser que vocês entrem muito na parte mais matemática da computação, bem baixo nível. Isso daqui é bem curiosidade, Então o que acontece? Esses são os bits, os 32 bits que formam o float. Como que o computador entende isso? Como ele interpreta esse float? Então o primeiro bit aqui, o mais significativo, que a gente chama, que é o 31, é o sinal. Então quando ele é 0, o número é positivo, quando ele é 1, o número é negativo. Os próximos 8 bits são o expoente. Que expoente? Esse expoente aqui. Então a gente vai ver que para representar um número decimal, a gente faz essa notação de menos 1 elevado ao bit. Então, lembrando um pouco de matemática, quando você eleva menos 1 a 0, dá 1. Quando eleva menos 1 a 1, dá 1. Por isso que quando é 0 ele é positivo, quando é 1 ele é negativo.
Aí você pega o 2 elevado a todos esses bits aqui, então todos esses bits aqui vão formar um número, né? Você pega e transforma da notação binária para a notação inteira, e você subtrai 127 dele, e aí com esse número 2, né, desse número todo aqui, menos 127, você multiplica por o número, né, que formar aqui binário, né? Então você vai pegar todos esses 23 bits que estão sobrando e multiplicar pelo 2 elevado a esses bits aqui vezes o sinal, se é positivo ou negativo, beleza? Então, essa representação específica daria esse número 0,15625, o ponto aqui é com a notação, né, em inglês, e essa seria a ideia, né? Como eu disse, mais título de curiosidade, galera. A gente não vai precisar saber isso de cabeça, a única coisa que a gente precisa levar disso é uma representação imperfeita, né? Eu tenho um conjunto limitado de número que eu consigo representar com isso. Não é todo número quebrado que vai poder ser representado aqui. Isso é importante lembrar porque isso pode gerar erro no número que a gente calcular no nosso programa. Por isso que é importante a gente pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. E aí tem o double, né, como eu tinha falado para vocês. E esse cara a gente chama de precisão dupla, né? Então ele precisa de 8 bytes, ele tem o dobro do tamanho ali, porque ele tem um tanto mais de bytes aqui no expoente, né? Então tinha 8 antes, agora a gente tem 11, e antes a gente tinha 23 bits, agora a gente tem 52 bits para fazer. Então o que acontece, né? A fórmula parecida, menos 1 elevado ao símbolo, vezes tudo isso, esse número aqui do final, vezes 2 elevado a m menos 1023. Né? É assim que funciona a fórmula. Né? Que é esse pedacinho aqui, leva no expoente e tudo mais. E aí, né? Esse E aqui, por acaso, são esses bits, tá? Só para explicar direitinho. E aí, obviamente, a gente consegue representar muito mais números assim. Então, é uma representação muito mais precisa, mas mais pesada. Ocupa o dobro de memória. Nem sempre você precisa de um double para representar o que você quer. Beleza. Aí tem aquelas variáveis que modificam, né? O int, o char, o double. O signage, ele força a variável a ter um sinal. Então, ele é meio redundante, porque o int, o float, o double, eles têm sinal, né? A gente sabe que o bit mais significativo, como a gente viu ali, ele é o sinal. Mas o char não, né? O char não necessariamente tem um sinal. Então, quando você usa signage por char, você pode ter um char negativo, né? Ele pode armazenar um valor negativo. O unsigned é o contrário, ele força ela a ser positiva. Então, no caso dos ints, floats, doubles, né, quando eu chamo de unsigned, aquele bit, esse bit aqui, do sinal, ele deixa de ter essa conotação do sinal, ele passa a integrar o número inteiro. Então, você dobra, né? Para quem sabe melhor bit, né, vou dar uma revisão super rápida, mas assim, esse número, por ser o mais significativo, se você tira ele da equação, né, e você deixa só esses caras, você representa metade do valor que você poderia representar quando eu coloco ele aqui. Então, quando você deixa ele unsigned, você dobra o número que você pode, positivamente falando, né, obviamente. E aí a gente tem o short, que ele vai diminuir o tamanho do intervalo de um int para 2 bytes. Hoje em dia ele até diminui para 4 bytes, depende do compilador, né? Mas é como se ele diminuísse um pouco o tamanho do seu inteiro, se você quiser economizar espaço na variável. No geral, né, fazendo adendo aqui, isso não é muito importante hoje em dia, na maioria das aplicações, porque o nosso computador tem muita memória. A gente está falando de byte aqui, as memórias têm terabytes hoje em dia. Não é tão caro assim 1 terabyte de memória. Porém, se você vai fazer uma aplicação no sistema embarcado, uma aplicação mobile para celular, alguma coisa assim, isso começa a importar. Então é sempre legal a gente falar aqui para atender a necessidade de cada um, né? E a gente sempre tem em mente caso a gente um dia vá fazer uma aplicação que precise economizar memória. E aí tem o long, né? Que na maioria dos compiladores atuais o long não muda nada no int, porque o int já é maior. Então nos compiladores atuais o int ter 4 bytes na verdade é o mínimo. Geralmente ele tem 8 bytes, o int. E aí, aliás, ele vai para 8 bytes. E aí, se a gente usa 2 vezes long, ele aumenta o tamanho para 8 bytes. Ou até mais, dependendo do compilador hoje em dia. Né? Então, a ideia é que o long é para tentar aumentar os dados. Mas como vocês vão ver, é melhor a gente imprimir o tamanho para a gente ver se realmente está aumentando ou não antes de sair usando. Né?
E o uso dessas variáveis é relativamente raro, são alguns problemas específicos que vocês precisam. Por exemplo, quando vocês vão representar números muito, muito grandes, que é esse tipo 100 milhões, bilhões, esse tipo de coisa, você começa a precisar de long hoje em dia, né? Então, a gente vai rodar aqui um programinha para ver esses diferentes tamanhos aqui. Eu trouxe para vocês já o programa. Eu estou usando o CodeBlock de novo no meu Windows, mas a gente pode usar isso tudo no Ubuntu se a gente quiser, né? O WSL que eu falei na aula de introdução, esse tipo de coisa, onde vocês se sentirem mais à vontade. Eu estou usando aqui só porque é mais rápido de compilar, mas a gente vai mais no fluxo das coisas programando, né? Então o que eu tenho aqui no meu programa? Dá um zoom um pouco maior aqui para vocês verem, né? Então, de novo, lembrando da estrutura básica de um programa em C, a gente precisa incluir a biblioteca, né? Então esse comando aqui, o hashtag include, inclui uma biblioteca, inclui um arquivo de código que eu preciso usar, que ele tem alguma função que eu quero usar. No caso, a gente está usando stdio, Standard Input Output, .h é o nome do arquivo, né? A extensão do arquivo, e porque a gente quer printar as coisas, a gente quer mostrar na tela algumas coisas, por isso que eu já estou importando ela de antemão, né? Aí, de novo, todo programa em C precisa ter uma função main, uma função principal. Por convenção, por boas práticas, ela tem que retornar um inteiro, por isso a gente coloca o int aqui, e retorna 0 quando está tudo ok. É um jeito de falar para o sistema operacional, olha, funcionou, não tem problema. Né? Vocês vão perceber que geralmente quando o programa dá errado, o retorno é diferente de 0 e a gente sabe que deu um erro por causa disso. Então isso ajuda bastante a gente a identificar erros mais para frente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando variáveis de tudo que é tipo possível e mostrando os valores, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho um inteiro A, né? Que ele vale 1, um char B, que vale o valor da letra G. Então, quando a gente quer mostrar um caractere, a gente pode usar isso daqui, ó. A gente coloca entre aspas simples o valor. Aspas duplas, como a gente está vendo lá embaixo, é uma string. Vai dar erro se eu fizer aqui, né? Então a gente usa uma aspa simples aqui. O double C é um número de ponto flutuante, como eu mostrei para vocês. O long int é um inteiro maior. Esse número aqui, obviamente, não vai quebrar o tamanho do int, mas a gente vai ver depois o tamanho em si, né? Vou mostrar para vocês no print, isso é legal de ver. O unsigned int, então que ele aceita um número bem maior que o inteiro, lembra que eu falei para vocês. E o long int, que é para ser um número bem grandão, né? E aqui eu estou imprimindo eles. Então eu estou imprimindo uma mensagem falando assim, olha, o caractere, né? Eu estou imprimindo um caractere. O valor dele, %C, lembra que a gente usou uma máscara na aula passada, %D, para imprimir inteiro? Eu falei, olha, para ler ou para escrever, você usa isso daqui, máscara, né? Que é como se fosse um símbolo para representar ele, né? O %C é para caracteres. Então ele vai pegar o que você estiver passando depois do print, depois do scan, né, depois da vírgula, lembra que a gente coloca uma vírgula e passa a variável, o próximo parâmetro, ele vai entender que aquilo é um char e vai ler só um byte dele, né? Vai só pegar o byte mais importante daquilo que você passar, mesmo que você passou inteiro ou qualquer coisa assim. A gente vai ver com mais calma isso, né? Tem vários exercícios que a gente pode ir fazendo que vão mostrar isso, mas ele só vai pegar então um byte quando ele usa essa máscara. E aqui eu estou querendo imprimir o tamanho dele. Então eu estou passando duas máscaras, né? Uma coisa que a gente não viu lá passada, que é novo. E eu estou passando esse LU. Esse LU é Long Unsigned. É como você precisa pedir para imprimir os parâmetros da função sizeOf que a gente está usando. Então, uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro, duas máscaras. Eu posso usar quantas eu quiser no meu print, no meu scan. E a ideia é bem simples. Cada uma que eu usar, eu coloco vírgula, uma variável para receber. Vírgula, uma variável para receber. Ou para ler o valor dela para imprimir, no caso do print aqui nosso, né? Então, pode ser quantas eu quiser. Eu só preciso lembrar de, para todas elas que eu usar, eu colocar a variável correspondente de onde ele vai imprimir o valor ou escrever o valor que ele está lendo, no caso do scanf, né? Então, beleza. Eu estou passando aqui, então, a variável b, né, no caso, que é o meu caractere. E eu estou usando essa função aqui, que é uma função bem legal, chama sizeOf, né? Que é para eu ler o tamanho de alguma coisa. Então, sizeOf, né, é o tamanho de algo. No caso, eu vou tentar ler o tamanho em bytes do meu char, né? Um char aqui qualquer. E eu posso tanto colocar a palavra-chave char quanto o B,
né, a variável char aqui, que ele vai me retornar a mesma coisa. Então, tanto que eu estou usando intercalado, né, se vocês verem os outros exemplos aqui, está bem destacado, que eu estou usando intercalado só para mostrar que tanto faz, né, ele vai mostrar os valores de qualquer jeito. E eu estou fazendo a mesma coisa para os outros. Então, inteiro, olha, o inteiro é o porcento da que a gente viu, imprimindo um long unsigned. O double a gente fala como LF, no caso o float é F, então LF seria como se fosse um long float, entre aspas, né, porque ele é double, ele tem o nome específico dele. E aí long unsigned aqui, né, que é o size of double. O long int, então, como a gente, talvez vocês já tenham pegado a ideia, é um int grande, então é LD, porque D é o de int, né, de inteiro. A gente imprime o tamanho. O unsigned int é o U, né? Então, como eu falei, long unsigned e o U é de unsigned. E o long int, então é 2L, né? Long e o porcento D que é do int. Então a gente imprime assim, tá? E aí, se a gente compilar aqui, ó, compilou, né? Belezinha. Então, vamos rodar. O que ele vai falar aqui na minha série? Opa, estou com o meu AVG ligado, oh não. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, ó, o caractere, como eu falei para vocês, 1 byte, né? O inteiro, 1 byte, 4 bytes, perdão, né? O valor 1 de inteiro, 4 bytes. O double, com o valor 3.14, e aí vocês percebem que ele imprimiu várias casas decimais extras. Se você não restringir o tamanho, ele faz isso. Eu vou ensinar depois como restringir isso. Mas ele tem 8 bytes, meu double. O long int, né? 4 bytes. Então, hoje em dia ele é o mesmo. Muito tempo atrás o int era 2 bytes, tinha algumas diferenças dependendo do compilador, mas hoje em dia, basicamente, todo compilador, o long int não serve para nada, tá? O unsigned int também, como eu falei para vocês, hoje em dia, o unsigned tem o mesmo valor, né? Ele só troca que eu posso armazenar mais valores, então se eu tentar esse valor no int, vamos tentar lá para ver, para mostrar para vocês, mas ele não vai conseguir imprimir um valor tão grande. E o long int, que tem 8 bytes, que tem a diferença, né, que eu comentei com vocês. Então, vou fechar aqui e eu vou mostrar as coisas que eu falei para vocês. Então, ó, vamos tentar usar no int esse valor gigante aqui, por exemplo, né? Para ver como fica. E aqui eu vou fazer uma coisa legal para vocês que, como eu falei, dá para a gente colocar no char uma letra que a gente quer entre aspas. Só que a gente pode colocar também um número, desde que ele corresponda ao valor dessa letra na tabela ASCII2. Quando a gente falar um pouco mais de string, eu vou falar dessa tabela. Mas só para título de curiosidade, vocês vão ver que ele vai imprimir uma letra agora. Quer ver? Aqui, ó. Então, ó. O inteiro, né? O inteiro a gente conseguiu imprimir ainda. Tá no tamanho dele, ele conseguiu imprimir. E o caractere, aquele número que eu digitei, né? Vamos fechar aqui. O 97 é o A minúsculo. Então eu estou imprimindo um caractere aqui. Então vamos testar o limite disso daqui, né? Só para a gente brincar um pouco. Se eu colocar mais uns zeros aqui, ó, no final dos dois, vamos ver, será que ele consegue imprimir o valor que a gente queria? Vamos ver aqui. Ele bugou nos dois, olha só, hein? Nenhum dos dois ia conseguir mais representar o que a gente queria. Ele simplesmente estourou o valor, né? Como a gente pode ver aqui. Então vamos tirar um zero aqui, porque o valor de representação não é tão grande assim. Vamos com calma. Aí, ó. Agora a gente vê que teve a diferença porque a gente não estourou. Então, colocando os dois zeros a mais, a gente estoura até a representação do unsigned, né? E aí a gente percebe que ele... O que acontece? Quando ele explode o valor, ele pega algo que a gente chama de lixo, né? Que é um valor que a gente não queria, que ele pegou uma coisa que a gente não consegue interpretar do jeito que é. E aí, o que aconteceu aqui? O unsigned manteve o valor que a gente queria, e o signed int, né? O int padrão, ele imprimiu um número zoado negativo. A gente chama isso de overflow, né? Que acontece que estoura o número, e aí basicamente o número do sinal fica zoado e ele vai para negativo. Né? Ele estoura a capacidade de representação e aí o número fica tão grande que ele vai para o negativo, né? Como se fosse o próximo número, ele quebra e volta. Né? Então ele volta começando negativo. Então isso é bem legal da gente observar, né? Tem vários erros que podem acontecer disso, é sempre bom a gente ficar esperto. Para quando isso acontece, ver um valor estranho e falar, nossa, o que foi? Talvez você tenha estourado a sua representação. Né? O unsigned int não aceita muito mais que um valor desse, e o inteiro já não aceita esse valor. Então sempre cuidado. Então a gente está falando aqui, ó, da casa D.
unidades, milhares, milhões, bilhões, né? 2 bilhões e alguns milhões, muito mais. Isso ele já não aceita no integer normal, tá? Beleza, então, galera. Passado esse exemplo, vamos ver aqui, então, uma coisa legal também sobre constantes, né? A gente consegue, na linguagem do C, definir constantes de um jeito um pouquinho estranho, que é usando o hashtag define. E aí, com isso, a gente pode definir um número que a gente quer representar sempre para não ter que ficar digitando aquele número várias vezes. E aí, às vezes, a gente quer mudar um número, fica difícil de achar ele pelo código, né? Ficar procurando ele com o Ctrl F ali. Às vezes, a gente acha outros números que não tem nada a ver com o que a gente queria. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou mostrar o código para vocês. Eu trouxe ele pronto também, para facilitar. A gente pode usar esse define aqui, né? E eu esqueci de imprimir, inclusive, de dar um include na stdio, olha só. Serve de prática pra gente ver se vocês estão espertos, se vocês perceberam desde o começo, né? Então o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou dando um define, hashtag define, como hashtag include, né? A ideia. Eu coloco o nome, geralmente, por convenção, não precisa, a gente coloca com letra maiúscula, né? O nome das nossas constantes. É uma convenção, você não precisa, porém, quando você coloca e alguém está lendo o seu programa, né, como essa convenção é muito comum, a pessoa vai olhar e falar, isso é uma constante. Então é muito legal a gente tentar se manter atento a essas coisas, como por exemplo, os nomes de funções, de variáveis, né, tudo começar com minúsculo, né, são convenções que a gente costuma manter, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando assim, olha, toda vez que eu escrever a palavra bool, o que é o define? Né? Toda vez que eu escrever essa palavra, na verdade você vai substituir por essa. Eu estou basicamente só falando assim, olha, substitui isso no texto depois, só que pro programador que for olhar esse código, né, para outra pessoa, fica muito mais fácil de entender o programa. Então, eu estou ressignificando meu char, né? Eu estou fazendo um char aqui, né? Uma variável de 1 byte, o char aqui. Em vez de escrever char, eu estou escrevendo bool. Por quê? Porque eu estou falando para o programador que for ler isso, falar, olha, essa é uma variável booleana, ela assume só verdadeiro ou falso, tá? Não é verdade, ela pode assumir qualquer coisa de um char, mas eu estou passando essa significância para o programador, para entender que isso funciona. E aí, eu também defino, então, o meu verdadeiro ou falso, né? Uma variável booleana, que é, né? Para quem não viu lógica booleana, ela assume só verdadeiro ou falso, 0 ou 1. 0 costuma ser falso, 1 costuma ser verdadeiro. Então, o que a gente faz? A gente fala, olha, eu vou ter uma palavra false, toda vez que eu escrever false no texto, vai lá, compilador, e troca por 0 quando você for rodar o programa. Mas para o meu usuário, se ele digitar false ou se ele digitar true, eu sei o que é, está valendo na minha compilação. Então, a mesma coisa para o true, trocando por 1, né? E aí, então a gente faz então int main, como a gente está fazendo antes, né? A função principal. Vou falar, olha, esse meu booleano a, que nada mais é do que um char a, ele é igual a true, que nada mais é que falar char a igual a 1, né? E eu vou imprimir ele falando, olha, o booleano, o valor dele é tanto. Eu vou imprimir de %d só para pegar o valor mesmo do que é, né? Então, se eu rodar meu programa aqui, eu vou ter booleano igual a 1. Beleza, galera? Não tem muito truque aqui, né? É realmente para facilitar a leitura. Então a gente pode fazer qualquer tipo de variável. A gente pode falar assim, define pi é igual a 3.14. Opa, 3.1415, né? A gente pode fazer aqui e aí a gente simplesmente pega, ó, vou copiar e colar só para ficar mais rápido. Pi é igual, eu vou imprimir como um float, né? Eu vou falar assim, pi. Então, se eu tentar imprimir isso aqui agora, tudo bem que eu não pulei linha, ele vai aparecer tudo agrupado, mas ele imprimiu o que eu queria, né? Vou pular linha aqui, só para vocês poderem ver melhor. Que fica muito melhor para vocês, né? Então, vamos lá, não vamos fazer código tudo muito bagunçado. Aqui, ó. Ele imprimiu, pi é 3.1415, então ele pode ser um inteiro, pode ser até um nome de uma variável, pode ser um float, né? O define é simplesmente para você trocar as palavras para ficar mais fácil de ler, tá? É para organizar melhor o código. A gente vai usar ele bastante ao longo do curso, eu gosto muito de usar para deixar o código bem bonito. Eu acho que um código bem feito, bem bonito, bem legível ajuda muito tanto a gente que está programando a não cometer erros, a ficar fácil de arrumar as coisas e melhorar o código depois,
quanto quem está trabalhando com a gente, né, quando a gente for para uma empresa, for fazer um projeto de pesquisa maior, qualquer coisa assim, ajuda muito os outros também a entenderem o nosso código e melhorarem ele, expandirem ele, beleza? Então, vamos lá para a próxima parte. Vamos falar então dos dados em si, né? Isso daqui, ó, eu vou dar uma passada bem rápido de como funcionam os dados lá no seu computador, né? Na máquina ali, como está funcionando. Se vocês quiserem, depois eu posso até colocar na descrição do vídeo algumas fontes para entender melhor. Mas é só para dar uma ideia inicial mesmo, né? Não é tão importante assim para a gente entender isso a nível prático, mas o conceitual é bem interessante, tá? Então, o que acontece? Todo programa ocupa um bloco na memória, né? Imagina que isso daqui é um pedaço da sua memória ali. Quando a gente fala memória, a gente está falando memória RAM, tá? Né? A ideia da memória volátil, não o HD em si. E aí o que acontece, né? A memória que o processador usa, né? Mais especificamente falando. Então a gente tem os endereços altos aqui, os endereços baixos, que a gente chama. Geralmente, os argumentos da linha de comando e variável de ambiente do seu programa, as coisas do sistema operacional ficam aqui no começo. E a gente tem stack, né, que é uma pilha, digamos assim, que ela vai crescendo de cima para baixo. A gente tem um bloco gigante de memória aqui, sem nada, livre para a gente ocupar. E a gente tem uma heap, né, que é a pilha que vai crescendo inverso, né, a fila que cresce em inverso. E aí o que acontece, né? Quando a gente inicializa um programa, a gente tem um tanto de dado que fica vazio, né? São dados que não tem muita importância. Geralmente, quando começa a executar, eles vão tudo para zero. Tem dados inicializados, que são os dados que você atribui, as variáveis que você atribui. Essas são as variáveis que você não atribuiu nada. A maioria dos sistemas operacionais joga ela para zero quando você não atribui nada, mas tomem cuidado. Nem todo o sistema operacional faz isso, então sempre inicializem o valor das suas variáveis quando elas precisam inicializar com algum valor. A gente vai tentar reforçar isso bastante ao longo do curso. E aqui fica a parte do texto mesmo, né? O código, né? O seu programa aqui, né? Então isso aqui seria o programa seu na execução. Isso daqui são os dados que não inicializou e aí na execução ele atribui um valor ou deixa o lixo. E aqui tem a heap e aqui tem a stack. Elas vão, conforme você for usando as variáveis na stack, elas vão crescendo. Na heap elas vão crescendo aqui. Então o que é cada coisa, com mais detalhes? O segmento de texto que eu falei ali é o código, né? Tem as instruções de execução do código que você criou, que foi compilado e virou assembly, né? Os dados inicializados são as variáveis globais e estáticas que você inicializou. Os dados não inicializados são os dados que não foram inicializados e eles são inicializados pelo kernel para o correspondente aritmético a zero quase sempre. Não é necessariamente, depende assim, ó. A stack, né? Aquela lá de cima. São as variáveis guardadas além de informações sobre o contexto das funções. Quando a gente for ver função, a gente vai entender um pouco melhor o que é isso. Cada vez que elas são chamadas, elas ficam armazenadas na stack, na minha pilha. A função guarda espaço na stack para suas variáveis automáticas e temporárias. Então, por exemplo, quando a gente for ver função, a gente vai ver que ela tem as suas próprias variáveis e guarda tudo na stack. E toda variável tem o seu endereço na stack, né, que a gente acessa com o caractere E, que a gente vai ver daqui a pouco, né, o e-comercial para que ele serve. E a heap é onde acontece a alocação dinâmica. A gente tem as funções malloc, realloc, calloc e free, que a gente vai ver com muita calma mais para frente no curso. E ela é super importante para quando a gente precisa de dados maiores, porque a stack costuma ter um tamanho limitado, menor, e a heap tem um tamanho muito maior. Ela pode crescer muito mais. Então vamos ver esse negócio de endereço, como fica na memória e tudo mais. Tem um programinha aqui, separei para vocês. Então, vamos lá, mesma coisa de sempre, né? stdio, a main e tudo mais. Eu vou ter, então, aquelas minhas variáveis de antes, né? Eu tenho um inteiro, eu tenho um char, eu tenho um double, um long int, um unsigned int. Agora eu tenho com asterisco, isso daqui sem. O que é esse asterisco? É um ponteiro. O que eu estou falando basicamente é que essa variável ela vai armazenar um endereço e não um valor em si. Né? Então ela armazena o endereço para eu poder falar assim, olha, nesse endereço aqui você vai acessar ele e vai pegar o que está dentro dele e mudar alguma coisa, tá? Isso a gente vai voltar a falar um pouco mais, bem mais na verdade mais para frente quando a gente falar de ponteiros, mas a ideia é que ela é uma variável que ainda assim armazena um unsigned int, né, um inteiro sem final, mas a ideia é que para o programa, quando você falar dela, você está falando de um lugar que tem um inteiro, né? E tem um log-long. Então o que a gente está fazendo? A gente está imprimindo o endereço e o tamanho do nosso inteiro.
né? Então, o endereço, que seria então a posição na memória que ele está, a gente vai ver que é um valor. E esse valor corresponde com o endereço como se fosse endereço mesmo da rua, né? Do condomínio ali, a porta da casa, da variável. É realmente essa noção de endereço mesmo. E o tamanho dela, né? E aí, no finzinho aqui, a gente faz uma outra coisa que a gente coloca em Z, né? Lembra que eu falei que é um ponteiro, né? O ponteiro ele aponta para o endereço, por isso ponteiro. Então, nele eu vou colocar um endereço. Quando eu uso o e-comercial na variável, que é o que eu falei do scanf para vocês, né? Eu estou pegando o endereço dela, que eu estou usando aqui. Então, eu estou salvando o endereço dela em Z e eu estou imprimindo o Z para o Z falar assim, olha, o endereço dela é tal. E quando eu coloco asterisco antes do ponteiro, isso daqui é declarando como ponteiro, isso daqui é falando, olha, o conteúdo do ponteiro é X. A gente vai ver com muito mais calma depois, é só uma introdução sobre isso de ponteiros para vocês, aproveitando a oportunidade de endereços, né? Então vou executar esse programa, vamos ver no que vai dar. Então o que a gente vai ter aqui, ó, a gente tem vários endereços, e aí uma coisa importante da gente falar de endereços, eles são representados como hexadecimais. Então a gente usa os decimais, que é de 0 a 9, a gente usa o binário 0 a 1, hexadecimal de 0 a F. Então é de 0 a 9 e depois do 9 vem o A, B, C, D, E, F. Né? Que seria 10, no caso 10, né? Seria o A, aí 11, 12, 13, 14, 15, terminando no F. Então de 0 a 15, beleza? E é uma notação para ficar mais fácil de representar um número muito grande, por isso que eles usam, né? E também porque de 0 até F você tem 2 bytes, né? São 8, né? 8 e 8, 16, então você tem 2 bytes. E aí o que acontece então, galera? Se a gente for olhar aqui, eu tenho o endereço do meu inteiro, tenho o endereço do meu char, tenho o endereço do meu double, tenho o endereço do meu long int. E é uma coisa interessante, né? Que a gente vai olhar aqui, ó. Por exemplo, o meu inteiro, ele é no FF18, certo? E aí, o meu caractere é na mesma coisa antes, 0062, FF17. E o meu caractere ocupa 1 byte, ou seja, o 18 é 1 byte depois do meu caractere, né? O meu inteiro foi declarado 1 byte depois do meu caractere. Então, vai naquele negócio, né? Stack está crescendo para baixo. Eu começo no maior endereço que eu tenho e eu vou diminuindo conforme ele for ocupando alguma coisa. E aí, no caso aqui, como eu só precisava de 1 byte para colocar meu caractere, depois que eu declarei meu inteiro, eu peguei o próximo byte e coloquei ele. O double ele precisa de 8. Então eu vou pegar aqui, em vez de 17, eu tenho que tirar, né, 8 para ele conseguir caber aqui. E aí, como está em hexadecimal, por acaso, por isso que fica o 08, né, porque esse 17 não é 17 em decimal, é 17 em hexadecimal, tá? Então por isso que dão uns 8 bytes. Então aí a gente consegue ver, né, que eles fazem essa alocação continuamente. Então esse daqui é 4 bytes menor, então por isso que aqui tem uma diferença de 4. Aqui dá pra gente falar, né, 8 e 4 a gente vê que tem o 4 aqui. De novo 4 bytes, então a gente vê que tem essa diferença aqui, né. Então isso é bem legal porque a gente vê que ele realmente aloca a memória em sequência, né. Ele ocupa o bloco mais perto possível porque isso é mais fácil de acessar. Pensando um pouco mais de organização de computadores, um negócio que é bem mais baixo nível, mas é muito mais rápido se está tudo pertinho, porque você vai percorrendo em sequência, né, e não tem bloco vazio. Então você ocupa a memória de um jeito mais inteligente, tá? Mas a ideia então é isso, né? Então a gente só está vendo que toda variável realmente tem um endereço, que é uma posição ali, né, uma casa na sua memória, né? E só mostrando aqui, né, aqui isso é o valor do Z. Então o que eu falei? Eu falei assim, olha, o Z aponta para o endereço do meu caractere, certo? Então o Z aqui está apontando, do meu inteiro, perdão, né? Está apontando o meu inteiro que vale 1, e eu estou tentando pegar, então, eu vou mostrar que ele está guardando o endereço certinho, a mesma coisa, e o mesmo valor, né? Isso é bem legal, ele está guardando então o valor do meu inteiro. Beleza, galera? Espero que tenha ficado um pouco mais claro como funciona a memória. Vocês vão usar tanto isso, vocês vão se acostumar com certeza. Mas é legal a gente ver as possibilidades que a gente tem aqui. E aí, pessoal,
Falando de leitura e entrada de dados, a gente viu um pouco ela passada, mas reforçando aqui, indo um pouco mais a fundo, né? A entrada de dados padrão do C, conhecido como STDIN, Standard Input, né? A entrada padrão. Para ler os dados de lá é muito comum a gente usar as funções do scanf, né? Como a gente viu, que é bem similar ao printf. Primeiro a gente fornece as máscaras dos valores a serem lidos entre as aspas duplas, né? Aquela string, aquela frase que a gente imprime, no caso a gente lê alguma coisa aqui com isso. Em seguida a gente precisa da vírgula e cada endereço, o E comercial vem daí, né? O endereço da variável que vai receber o valor fornecido na entrada, que a gente separa por vírgula. Então eu tenho um outro exemplo aqui para vocês, que a gente vai pegar aqui, então tem a nossa main, aí a gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, isso daqui é uma string, né? Um vetor de caracteres, a gente vai ver com bem calma depois, mas eu só estou mostrando aqui as possibilidades para vocês irem se familiarizando, mas não precisa estressar muito com isso, né, com essa parte da string. Mas basicamente a gente faz um vetor, né? O que é? A gente armazena vários do mesmo tipo junto. Então a gente tem aqui 80 caracteres, um do lado do outro, os 80 bytes deles alocados, um do lado do outro bonitinho, né? A gente tem o inteiro aqui, né? E o float também. Então o que a gente vai fazer? A gente fala assim, olha, usuário, digita uma string. Desde que ela tenha até 80 caracteres, né? 79, porque a gente tem um terminador, ali uns detalhes depois. Ele digita a string, ele imprime a string, é a frase que foi digitada. Outra string, a mesma coisa, são dois jeitos diferentes de ler uma string aqui no caso. O inteiro, né? O inteiro aqui, né? O %d, como a gente viu na aula passada, né? O %d é o endereço do inteiro. Um float, %f é o endereço do float. Um hexadecimal, então eu consigo ler um inteiro como um hexa. Né? O h a gente viu que é o inteiro, mas eu posso representar ele como hexadecimal se eu quiser. Né? Eu posso salvar ele como hexadecimal. Né? Então se eu digitar o f ali e tudo, mas ele vai interpretar bonitinho. Então eu vou imprimir depois tudo que eu li, né? E aí eu vou ensinar para vocês uma coisa legal que a gente... Lembra que eu falei que o float ele imprime várias casas? Né? Se a gente fizer esse truque aqui, então o float é um %f. Né? Se eu colocar entre o % e o f, .2, o que eu estou falando para o programa é imprima só as duas primeiras casas decimais do meu ponto flutuante. Beleza, galera? Então é um truquezinho para a gente imprimir as coisas num formato mais legal que a gente quer. E tem outro truque aqui que é o hexadecimal, né? Que a gente imprime então com o %, hashtag x para falar que é um hexadecimal e o valor dele inteiro aqui entre parênteses, né? O parênteses não quer dizer nada, mas o %d é que eu quero um número inteiro. Então eu estou passando aqui, né, o valor de i e eu estou passando o valor de f aqui e o h de novo, né, que é o valor de todas as variáveis que eu passei. Inclusive, eu vou fazer um negócio para facilitar aqui para a gente. Eu vou quebrar esse string no meio, a gente pode fazer esse tipo de coisa até certo ponto aqui em C, né? A gente consegue quebrar para ficar um pouco mais fácil a leitura. Mas eu vou deixar inteiro aqui só para não confundir ninguém depois, tá? Então vamos lá. Eu vou precisar então digitar uma string. Cadê? Uma string. Eu vou digitar aqui. Olá. Uma outra string. Alô. Só para a gente ver que é diferente. Um inteiro. Eu vou digitar então 2345. Um float 1534.34. E o hexadecimal vou falar então F, que é o 15, né, que eu falei para vocês. Então olha só, vamos lá. Eu digitei olá, ele imprimiu olá, ele pegou a mesma coisa que eu imprimi. O alô também. O inteiro 2345. O meu float, ele imprimiu tudo aqui perdido. Inclusive, olha que legal. Como eu falei, né? Lembra que eu falei que o float ele tem precisão de representação? Então, aqui vem um erro, né? Ele não consegue, o computador, pegar o número 534.34000000. Não consegue. E com isso, o mais perto que ele consegue pegar é 340027. Então a gente tem um erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa float, porque pode ter esse erro. Então, por exemplo, comparar float diretamente, a gente vai ver como comparar na próxima aula, mas é muito ruim porque pode ter esse erro associado a ele. E aí aqui, ó. Então o que ele fez aqui no Hexa, né? Esse truquezinho que ele fez. Ele colocou aqui, ó. O
hashtag X para ter essa anotação aqui, né, 0xf. Então é para ter a nossa anotação que a gente costuma usar na computação de você separar ele por um x, né, de você falar, começa com 0x e aí os valores que vêm depois. Que no caso o f é o 15, então ele leu como f mesmo e salvou como 15, beleza? Então tranquilo aqui, eu acho, né? Então a gente mostra como ler diferentes tipos de variáveis e imprimir. Eu vou inclusive fazer o seguinte, né? Vamos brincar um pouquinho com o sistema. Eu posso digitar número nas strings? Posso, à vontade. Cadê? Foi ou não foi? Eu posso digitar um float no int? Ele não vai pegar. Ele bugou, olha só. Ele bugou quando eu digitei o ponto porque ele não estava esperando. Né? O hexadecimal, vou colocar um número gigante. E aí o que aconteceu aqui? Olha só o que aconteceu aqui, galera. Ele pegou a string certinho. Quando pegou o inteiro, ele pegou só essa parte do inteiro. Deixa eu dar um zoom, né? Verdade. Fica difícil vocês lerem. Então as strings ele pegou certos números. O inteiro, ele pegou só a parte inteira. Quando eu quebrei ele. Então aqui, ó. O inteiro, ele pegou só a parte inteira. E o que eu pus depois do ponto, ele jogou pro float. Né? Ele pegou e falou, não, inteiro não tem ponto. Eu vou ler até onde tem inteiro. Né? Ele consegue entender isso. Né? A máscara do scanf. E o hexadecimal que eu digitei, então, lembra que é em hexa, então ele converteu isso da inteiro 804. Tá? Então, galera, de entrada de dados, é isso. Um resumão, né, das possibilidades. Tem muito mais coisa, a gente vai explorar mais máscaras, mais truquezinhos de impressão com o tempo, mas por enquanto só vocês verem a diversidade dos dados que a gente consegue ler e escrever, né, na saída. Tem muito mais além disso, tá? E aí a gente viu, por exemplo, que ele pegou o inteiro e não conseguiu salvar o float como inteiro, esse tipo de coisa. Mas tem como a gente converter entre os tipos, tá? É possível fazer isso em C. E a gente pode fazer de maneira implícita, que a gente chama, né, que é automaticamente, ou explícita, que a gente chama de cast, né, a gente muda explicitamente o tipo de uma variável. A conversão implícita ela é feita pelo compilador em si, geralmente quando mais de um tipo está presente em uma expressão, e ela tem como objetivo evitar a perda dos dados, né, então quando o dado está diferente, eu não quero perder ele, né, o compilador se esforça para você não perder aquilo e conseguir representar de algum jeito. Ele dá um upgrade do tipo de dado para o maior tipo de dado entre as variáveis presentes. Ele sempre pega o maior tipo para evitar perda de dados, né? Então, mesmo assim pode ter perda de dados, como por exemplo a gente está falando, tem sinal, ele pode confundir a interpretação do sinal, ele pode fazer que no inteiro, dá overflow, então, que nem a gente viu no nosso exemplo, ele estava ali positivo e pá, foi para o negativo, né? E aí a gente tem, então, ele sempre vai para o maior. Então, se eu tenho um bool, no caso do C++, no C não, mas ele vai para char vai para short int para int para unsigned int, long, unsigned, long, float, double, long, double. Né? Ele segue essa pirâmide aqui, ó, de cima para baixo, né? Então vamos mostrar aqui um exemplo bem simples para vocês de conversão implícita que eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei o exemplo desse site, esse site é bem legal de exemplo, tá? De aprender a programação, Geeks for Geeks, recomendo bastante. Ele já veio documentadinho, bem simples, por isso que eu peguei de lá. Então eu tenho um inteiro aqui, né, o que eu coloco o valor 10, e um char que eu coloco como uma variável A minúscula, como a gente viu, isso é 97, né? Ó, e o que a gente vai fazer? A gente vai falar, olha, x, que é o meu 10, mais y, que é um char, é igual ao meu x. Então, eu estou falando para o programa pegar um inteiro, somar com um char e botar no inteiro o resultado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o melhor que ele pode, então jogar o char para o inteiro, que é o valor que ele precisa estar, e falar assim, ó, beleza, esse meu char aqui é um inteiro, que vale 97 se eu converter, então eu vou somar 10 com 97, vai dar 107, né? A gente vai ver aqui. E o z, a gente declarou um float aqui, z, e falou assim, olha, x mais 1.0. O x é um inteiro, estou somando com float, salvando num float, né? Na verdade, estou convertendo num double, aqui especificamente falando. Quando eu não coloco f aqui, eu estou falando que é um double e não nem um float é. Então, o que eu estou fazendo assim, olha, 10 mais 1.0, salvando num float, eu vou salvar isso como um float, então a gente espera que vire um 11.0, né? E eu vou imprimir aqui, então, x como inteiro e o z como um float e ver o que dá. Então, vamos ver aqui.
O x, como eu falei, né, o a minúsculo vale 97, somado com 10 vira 107, e o x, que já estava 107, é verdade, esqueci que somou, então não é 10, o valor dele era 107, eu somo com 1.0 e vira 108.00000. Beleza, galera? Então é isso que ele acaba fazendo. Se eu tentasse, no caso aqui, então, por exemplo, né, se eu trocasse, olha, y, né, e aí eu tentasse imprimir, então, o y aqui como um char, né, o que será que aconteceria? Então, eu estou somando 10 no meu azinho e estou imprimindo. Olha só, ele converte para cá, né, então ele pega aquele meu valor inteiro que era 10, ele tenta converter para um char, ele força ali ele virar um char, e fala, olha, 97, que é o A, mais 10 dá 107, que é o valor do K. Então a gente pega A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, né? Então ele é 10 a mais que o A, então ele imprime o K aqui no lugar. Beleza, galera? Então, isso é a conversão implícita. E a gente tem a conversão explícita, né? Ela é feita pelo programador diretamente. O usuário pode mudar o tipo de uma variável para qualquer outro que ele quiser. A sintaxe que eu coloco o tipo, entre parênteses, int, char, float, e a expressão que eu quero ali. Qualquer expressão de programação que eu quiser. Ele é usado para computar expressões com variáveis de diferentes dados e que eu quero uma específica no final. Então, aqui usando um exemplo simples também com a gente. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um double x, que é 1.2, e aí eu tenho um inteiro, que é a soma de x mais 1. Só que eu quero que a minha saída seja um inteiro. Né? Eu não quero que ela seja representada, então, como um double. Então eu falo assim, olha, esse x na verdade é um inteiro. Ignora aquele double, trata ele como um inteiro. E eu vou somar o quê? 1.2 como inteiro mais 1. E em programação, como isso funciona, né? A ideia é que a gente sempre arredonda para baixo, né? Para base. Então, ele vai virar 1. Né? E seria 1 mais 1, que vai ser 2, como a gente vai ver aqui no exemplo. Então, vamos ver o exemplo aqui rodando. Olha só, deu 2. Ah, mas o arredondamento mesmo era um número pequeno. E se ele for, sei lá, 1.9? Então, vamos rodar aqui e vocês vão ver que vai dar 2 de novo, porque ele só joga... Ele descarta como se fosse, né, a parte de ponto flutuante, ó. Beleza? Então cuidado com o arredondamento aqui das coisas. Ele descarta a parte do ponto flutuante. Então mesmo se a gente pegasse e colocasse aqui um ponto... Se a gente colocar 1.2 aqui, no caso, vamos ver até o resultado, né? É interessante a gente ver, porque 1.9 com 1.2 deveria dar 3.1. O que acontece? Vai ser 2. Por quê? Né, eu quis trazer esse exemplo aqui agora porque a gente tem uma ordem de prioridade nas execuções de dados do C, do programa, né? E aí o que acontece aqui é que primeiro ele vai falar assim, olha, converte o x para inteiro. Então primeiro ele elimina a parte double do inteiro e fica só com 1 para depois somar com 1.2. Né? Então acaba virando 1 mais 1.2 aqui por causa dessa conversão. Se a gente tirar, aí sim a gente vai ter um cast implícito e, se tudo der certo, deveria sair então como 3 a minha resposta. Vamos ver aqui. Aí saiu como 3, né? Então, ó, por quê? Se eu tirar o cast explícito do número, ele vai pegar 1.9, somar com 1.2, que o resultado dá 3.1, e aí, como eu estou salvando no inteiro, aí que ele aplica o cast da minha variável. Então seria a mesma coisa como se eu fizesse isso daqui nos meus dados, né? Então eu vou até colocar aqui ele como um float e imprimir como um float, só para a gente ver que ele vai truncar o resultado em si para 3 aqui. Né? Seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo. Então, como se eu estivesse fazendo a conversão depois que a conta está terminada. Ó. Ele foi para 3, ele perdeu a parte decimal. Beleza? Então, pessoal, tem bastante coisa que a gente tem que tomar cuidado com essa conversão implícita. Muitas vezes a gente faz, por exemplo, média de número, que inclusive eu vou mostrar um exemplo para vocês, e a gente esquece que é tudo inteiro e divide por um 2.0, mas salva no inteiro. Né? Acontece muita coisa, ou divide por 3 e aí tenta salvar num float, mas assim, ele converte para float depois que a conta está feita, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então esse exemplozinho que eu vou fazer. Vamos fazer a média aritmética do número, coisa relativamente simples, mas que a gente já consegue fazer com o conhecimento que a gente tem. Então, ó, trouxe o exemplo para vocês aqui. Eu tenho uma int main. Eu vou colocar então 3 números aqui, né? A média, vamos falar que eu quero a média inteira, né? Não tem problema o número de ponto flutuante. Então eu vou fazer o quê então? Primeiro eu declaro minhas variáveis do tipo inteiro, por isso que eu chamo de int. Coloco o número 1, número 2 e média. Vamos sempre tentar colocar as variáveis com nomes intuitivos, né? De A, B, C, como estava nos exemplos anteriores, né? Vamos tentar nesse finalzinho aqui pegar o conteúdo e fazer algo bonitinho, bem arrumado. O que eu vou fazer? Então, escaneio o meu primeiro número, eu leio ele, lembra sempre do e-comercial. O %d indica que eu estou lendo como um inteiro e salvando aqui. Scanf de novo, lembra então da máscara, em essas duplas, vírgula, para colocar a variável que vai armazenar esse valor. E o e-comercial, sempre. E eu vou falar assim, olha, minha média é igual número 1 mais número 2 dividido por 2. Então, galera, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente consegue fazer operações aritméticas em C. Ele reconhece os valores, né, normal, os símbolos. O mais ele soma coisas. E o dividido é pela barra, né? A notação de barra aqui é assim que a gente simboliza o dividido, tá? E a multiplicação é com um asterisco. Que nem a gente tinha o asterisco para o ponteiro, só que ele simboliza aqui a multiplicação. Né? Na notação científica, normalmente a gente usa bastante assim. Né? Em vez do x, a gente coloca o asterisco e tudo mais. Então, esse parênteses aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou obrigando ele a primeiro fazer a soma e depois a divisão. Por quê? Né? Se eu fizer assim, existe uma certa precedência que a gente chama de operadores, né? Que ele executa primeiro alguma coisa que as outras. Ele sempre executa, como na matemática, né? Para quem está acostumado com matemática, isso é trivial. Ele sempre executa primeiro a divisão ou a multiplicação antes da soma ou da subtração. Então, se eu deixar assim, ele vai fazer primeiro o número dividido por 2 e depois somar o número 1. Né? Então, a gente não quer isso. A gente quer, então, que ele primeiro some, depois divida. Beleza? E aí, no fim, a gente imprime o resultado como inteiro. E vamos ver, né? Se está tudo funcionando, se está tudo certo. Vamos ver se o que a gente aprendeu hoje tá valendo. Né? Então, tem aqui os números. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 mais 10. E a média é 10. Legal. Então, um zoom aqui para vocês verem, né? 10 mais 10 dá 10. Beleza. Vou até colocar aqui, ó, resultado, para ficar fácil de ver. Aí, então, o que vai acontecer se eu colocar números que dão um número quebrado, né? Então, vamos colocar a média entre 3 e 4, que dá 7, né? Então, vou colocar 3 e 4. Né? Então, soma dá 7, se eu divido por 2, dá 3. Porque, obviamente, eu estou convertendo implicitamente para o inteiro, eu perco o meio ali da equação. Tá, legal. Vamos, então, mudar alguma coisa aqui, né? Eu quero que a minha média seja um número decimal, né? O aceite decimal. Então, eu coloco ela como um float. Isso só, e é obviamente mudando a máscara para float, vai funcionar? Eu tô dando cast, hein? Eu tô dividindo por um número inteiro, né? Eu tô somando 2 inteiros e dividindo por inteiro. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Não deu, né? Então, era meio esperado, porque a gente está fazendo toda a conta como inteiro para depois converter ele para um float. Como eu posso resolver esse problema? Existe um jeito super simples, que é simplesmente fazendo o número mesmo que está dividindo ser um número de ponto flutuante. Né? Então, se eu fizer isso daqui já, o que vai acontecer? É que ele vai fazer a equação, né? Ele soma um número com o outro, e quando ele dividir por 2, ele vai estar dividindo por 2 querendo um ponto flutuante. Então, olha só, né? O 3 e 4 agora dá 3,5. Então, eu posso fazer isso, assim como tem outros jeitos que eu poderia fazer. Então, por exemplo, de eu pegar e jogar como float o número 2. Né? Vamos ver. Será que funciona? Vamos testar. Né? Um jeito muito bom de saber se funciona é testando. Ou procurando documentação, também é sempre bom, mas funciona também. Né? Desde que a gente pegue essa parte da equação e transforme em float, funciona. Se eu colocar aqui
a gente tem que ter cuidado de colocar no numerador porque vai depender da precedência, né? Se ele vai executar primeiro a divisão ou o cast. Tem tudo isso documentado no C, a gente pode olhar isso com calma, mas se a gente for ver, o cast vai antes, né? Mas a gente sempre tem que ter cuidado porque tem operações que não vão antes, tá? Então, beleza. Eu vou deixar o 2.0 porque é mais bonito, né? Mais fácil da gente perceber que está rolando. Então tá, isso foi uma alteração legal que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, né? Eu não quero tudo aqueles números lá, eu quero só a média com 2 pontos decimais, que é o que geralmente é comum a gente ver de nota, né? Esse tipo de lugar. Não, tranquilo então. Então o que eu vou fazer? Olha só, resolvi o problema, né? Eu coloquei aquele meu ponto 2, que eu falei pra vocês que funciona, né? O ponto 2 entre o % e o F, beleza? E um último adendo, né? Estamos digitando ponto 2 ali, né, tal. Assim, tudo bem, a gente não vai conseguir aumentar isso agora com o conhecimento que a gente tem, mas eu posso colocar uma constante, né? Então eu posso falar assim, olha, total numbers, né? O total de números que eu tenho para dividir, e eu posso falar então que ele é 2.0. Eu já aproveito e arrumo o problema de ponto flutuante. E pronto, ó. Se eu fizer assim, então a número 1 mais número 2 dividido pelo total de números. E aí, se uma hora, por exemplo, eu quiser colocar um número 3, né, vamos falar aqui, número 3, eu vou dar o scanf aqui no número 3, então vou ler 3 números agora, e eu simplesmente altero aqui. Né? Então, se eu tiver com um programa muito grande, então eu não preciso nem saber onde eu estou usando, eu só altero aqui em cima. Vamos ver se funciona? Então, eu vou pegar aqui, e eu vou digitar então... colocar 3, colocar 4 para dar 7, e eu vou colocar 5, só porque sim. E olha só, 2.33, então a gente pegou 9 com 3, 12, dividiu por 3, é isso. 7 com 5, 12, a gente dividiu por 3, e deu 2.33, por quê? Porque a gente esqueceu de somar, né? Obviamente, então perigos da programação. A gente olha o resultado e fala, olha, tem uma coisa errada, a gente esqueceu de somar, né? Percebam o erro. Aqui, vamos somar os 3 e ver agora se o valor está certo. Então, vamos colocar 3, 4, 5. E agora deu 4. Beleza, olha só. O resultado funcionou. Né? 3, 4, 5, 12 dividido por 3 dá 4. Então, maravilha, galera. Então, um exemplozinho aqui, né, que a gente tinha. Era esse exemplo, basicamente, que eu tinha aqui. Que vai estar no próximo slide. Então, eu deixei aqui no slide para vocês poderem ver ele já arrumadinho, bonitinho, como eu estava pensando em fazer. Beleza, galera? Então é isso da aula de hoje. Eu deixei várias referências aqui no slide para vocês quiserem ver. Lembra que os slides aqui no canal do YouTube eu estou sempre deixando no repositório do GitHub para quem quiser ver. E tem várias referências legais para vocês aprenderem mais, tem mais detalhes de tudo que eu falei aqui, né, do Geeks for Geeks, que eu falei é um site bem legal para ver vários exemplos, né, e aprender coisas novas. Tem o C++, que é aquele site bem legal de documentação. O Learn CPP também tem bastante coisa legal. A própria Wikipedia fala bastante do tipo de dados, tem todos os valores, né, porque eu falei de range, de menor, maior, negativo, positivo, tem tudo lá. Beleza, pessoal? E aí, então, por hoje é só. A aula que vem a gente vai falar então de variáveis condicionais, né? O famoso if e switch, né? Switch case e operadores ternários, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, deixa um like aí no canal, comenta alguma coisa, alguma dúvida, o que vocês precisarem, beleza? Até a próxima.